Boa noite, queridos companheiros do Meimei Coquitlam Society, também todos aqueles que irão nos assistir posteriormente nas mídias sociais. Hoje, terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, nós recebemos o nosso companheiro Hélio Tinoco, da União Espírita Cristã, em Vila Velha, no Espírito Santo, e o Hélio vai fechar esse mês de setembro aqui no Meimei Coquitlam, quando nós fazemos, juntamente com todo o movimento espírita do Brasil, todas as partes do mundo, essa valorização, as reflexões na valorização à vida. E Hélio, então, vai conversar conosco sobre o tema suicídio e espiritismo. Nós passamos a palavra para a companheira Vanessa, que fará a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Boa noite a todos. A mensagem é do Fonte Viva, mensagem 61. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos empeçados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os princípios astutos que combateram e a negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Possamos, então, neste momento, refletir sobre essas belas palavras que tanto tem a ver com o tema de hoje, com o mês de setembro, em que muitas vezes nossos irmãos e nós mesmos, em outras vidas, desfalecemos e nos deixamos levar por essas emoções inferiores. Que hoje à noite possamos nos encher de ânimo, motivação e alegria de viver, lembrando sempre do nosso objetivo final, que é o nosso melhoramento, que é a caminhada junto ao Mestre Jesus,
a perfeição, lembrando do que Emmanuel sempre falou para Chico Xavier, tudo passa, todos os momentos ruins e todos os momentos bons, e a Terra segue nesse mundo de regeneração, para a luz divina, para o bem, para a fraternidade e a caridade. Possamos manter a nossa fé forte, coragem e ânimo. Que nosso palestrante de hoje à noite tenha a palavra fácil e possa adentrar as nossas mentes e os nossos corações com o seu conhecimento e a sua explanação. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada. Então, boa noite, queridos companheiros que nos acompanham agora esse programa de maneira virtual e os que vão assistir depois também. O tema dessa noite, nessa meia hora de conversa, vai ser sobre o suicídio e o espiritismo. Vou colocar na tela alguns slides para a gente poder acompanhar. E, em cima dos slides, vamos conversando sobre esse tema tão importante, tão crucial. Meus irmãos, o que é o suicídio? Para começar as reflexões, eu fui até o dicionário para buscar o conceito, e lá vai dizer que o suicídio é... Deixa eu colocar aqui. O suicídio é uma ação que a pessoa toma contra si mesma no afã de eliminar a vida. A ação de acabar com a própria vida, a ação de se matar. A gente já sabe o conceito. A gente entende o conceito, infelizmente é uma realidade que todos nós, em algum momento, vivenciamos, direto ou indiretamente. Mas o questionamento mais profundo é por que as pessoas tiram a vida? O que leva as pessoas a resolverem tirarem a própria vida? E aí a gente foi fazer uma investigação, uma pesquisa mais aprofundada, e, na maioria das vezes, o suicida ele vive, no momento que antecede o suicídio, uma profunda aflição. E a aflição é um sentimento de dor, de dificuldade, um sentimento de tristeza. A aflição está ligada à não aceitação da realidade, ou então à ideia de não suportar as dores do momento. E essa aflição, se ela não for trabalhada, ela pode levar a um desespero. Então, observem que as pessoas que cometem suicídio, elas estão em busca não de eliminar a si mesmas, mas eliminar o motivo da aflição, e estão vivendo um desespero. A estatística vem dizer para a gente que em 90% desses casos de suicídios, e essa estatística da Organização Mundial da Saúde, diz que 90% viveram uma crise de depressão, ou viviam uma crise de depressão, no período que antecedeu o ato suicida. Então, veja que a aflição levou ao desespero, levou-os à depressão, e muitos deles, movidos por essa dor, resolveram tirar a própria vida. O que acontece é que, infelizmente, a realidade do suicídio ela é dolorosa. A gente poderia falar, vamos falar aqui, da realidade espiritual, das consequências, mostrando para a gente, ao longo do trabalho, que suicídio não é solução, endossando aí as falas da Aline na abertura. A doutrina espírita ele tem um contributo imenso para corroborar ao lado das instituições, esclarecendo a vertente espiritual do suicídio e, com isso, engrossando os meios de prevenção, mas a realidade dolorosa também acontece no mundo físico. A gente sabe que a estatística diz que hoje, no mundo, a cada 32 segundos, uma pessoa tira a vida. São cerca de 902 mil pessoas por ano tirando a vida no somatório. É claro que esse número é de 2020, né? A gente está meio que defasado ainda, mas imaginemos, queridos, um suicídio a cada 32 segundos. A reunião começou por volta de 11 horas, agora são 11h11, nós temos mais ou menos 25 suicídios nesse período no mundo. E a realidade, infelizmente, dolorosa, porque as pessoas não percebem que não podem
matar a dor, tirando a própria vida. Porque, na verdade, a doença, ela não está no corpo, ela está na alma. E sendo espíritos imortais que somos, na verdade, a tentativa de eliminar a dor, ela se frustra, porque ela se torna inútil, até porque nós somos espíritos imortais, e espíritos imortais não podem morrer. Na verdade, essa decepção, ela acontece porque, no primeiro momento, pós-suicídio, as pessoas constatam de que a corajosa atitude que tomaram não resolveram os seus problemas, não resolveu os seus problemas. Na verdade, o suicida, ele tem um desconhecimento é que ele é um espírito imortal, e ele comete um equívoco, porque ele imagina, na sua visão linear, materialista, que, tirando a vida do corpo, ele poderá eliminar com a sua dor. Desconhece que a vida prossegue após a morte, e, nesse primeiro momento, ele sente uma profunda decepção. Ele acorda no mundo espiritual, ele desperta numa condição extremamente pior do que aquela que lhe antecedeu o ato suicida. E essa decepção, meus irmãos, minhas irmãs, tende a migrar para uma autodecepção. É quando o espírito começa a nutrir por si mesmo o sentimento mais profundo de baixa estima, levando muitas vezes a um ódio pessoal, a uma rejeição pessoal. E esse suicídio vai gerar no espírito sofrimentos. Na verdade, muito sofrimento. E eu vou trazer aqui uma base doutrinária para dizer por que o suicida sofre tanto. É claro que, sendo o espiritismo o consolador prometido por Jesus, ele tem também um lado, uma vertente consoladora para o suicídio. Sim, o suicida não está órfão, não está desamparado, ele será socorrido. Mas há uma senha que eu falo ao longo do trabalho, uma senha para que ele possa ser atendido pelos amigos da luz que buscam socorrê-lo nesse muito sofrimento. Mas, para trabalhar por que sofre muito, vou trazendo uma sequência 4 bases doutrinárias espíritas. Começando pelo Livro dos Espíritos, questão 880, aonde Allan Kardec teria perguntado aos benfeitores da espiritualidade: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta: o direito de viver. Meus irmãos e minhas irmãs, só Deus pode tirar-nos a vida. Deus deu a vida e só Deus pode tirá-la. Todas as vezes que nós tiramos a vida por alguma razão qualquer, dizendo, talvez, um pensamento infantil, dizendo: a vida é minha, faço dela o que bem quiser, na verdade, nós estamos infringindo o primeiro de todos os direitos do homem, o direito de viver. A sequência de mais 3 questões, mais 3 bases doutrinárias, para mostrar por que é tão intenso o sofrimento. O segundo ponto está baseado na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec está conversando com os benfeitores da espiritualidade, falando sobre lei natural, sobre lei de Deus. E há uma fala nas entrelinhas que diz que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, observem que infelicidade está linkado ao não cumprimento da lei de Deus. Então, a gente poderia, é claro que deduzir racionalmente, que verdadeira felicidade será o homem compreender a lei de Deus, e isso vai requerer o estudo, o aprofundamento, a dedicação, o empenho, e aplicar essa lei à vida. Felicidade não são bens materiais, não é beleza física, não é saúde. Felicidade é compreender a lei de Deus e aplicá-la à vida. Então, observe, então, nos 4 pontos, se o primeiro diz que o direito maior do homem, o primeiro de todos, é de viver, e quando nós resolvemos tirar a vida por alguma razão, estamos infringindo a lei de Deus, o primeiro direito, e essa infração da lei de Deus vai gerar infelicidade. O terceiro texto é da questão 984, Livro dos Espíritos, onde Kardec vai inquirir os amigos da espiritualidade e pergunta assim: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? É claro que aqui Allan Kardec, quase final do livro, ele tem plena consciência, essa pergunta é provocativa. Ele já entende
que nem sempre as dores vêm por punição, nem sempre as dores vêm como colheita daquilo que investimos. Também podem vir em forma de provas, escolhas que o espírito mortal opta no plano espiritual, porque ele entende que irá fortalecê-lo. São as questões 258 e 258A de O Livro dos Espíritos. Mas feita a questão, os espíritos responderam a Kardec os mesmos. Não, já dissemos. São provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes para expiação das faltas cometidas em outra existência. E completa assim: porque jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. No raciocínio, por que o suicida sofre tanto? Primeiro, o primeiro direito do homem de viver. Se infringirmos a lei de Deus, colhemos infelicidade. E agora o terceiro ponto: não podemos dar o famoso jeitinho brasileiro. Não podemos fugir, meus irmãos. Não podemos e não ficaremos impunes. E o quarto e último, para a gente poder fechar o raciocínio, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10, lá está dito: os espíritos não podem aspirar a uma completa felicidade enquanto não se tenham tornados puros. Felicidade plena, completa, verdadeira, quando nós alcançarmos, então, a qualificação de espíritos puros, espíritos de primeira ordem. Qualquer mácula, diz os amigos espirituais, lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Vai adiante, mediante diversas existências corpóreas e que os espíritos vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida fazem adiantar-se quando bem suportadas. Mas observem, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. E, para concluir, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Fechamos a ideia? Primeiro, o direito de viver. Infringir a lei de Deus causa infelicidade. Não podemos fugir da responsabilidade. E quanto mais grave é o erro, mais intenso, mais enérgico deve ser o remédio. Por isso, o suicida sofre tanto. Mas, para fechar, meus irmãos, nesse primeiro momento, Kardec, os espíritos respondendo a Kardec, completam. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências. Aqui podemos incluir, nesse fruto da impaciência, a antecipação da morte por uma escolha voluntária, por meio do suicídio, que agravará a condição do espírito. Visto que, do contrário, terá que recomeçar. Meus irmãos, nós falamos no começo que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, e está aqui, meus irmãos, o grande castigo para o espírito suicida é ter que recomeçar. E esse recomeço, ele terá o seu primeiro início, quando o espírito reconhecer o equívoco cometido e pedir a ajuda dos céus. Quando ele se arrepender, imediatamente, após o arrependimento, receberá o socorro das equipes espirituais que o cercam e que o buscam e que o querem auxiliar. Só que o complemento do texto, a gente começa, então, a questionar, mas vamos será, então, que o suicídio, que faz sofrer muito, na visão do Espiritismo, seria uma solução? Afirmamos que não. Me permito repetir a frase, meus irmãos. Todos aqueles espíritos que vieram numa mesa mediúnica, testemunharem da condição em que despertaram no mundo espiritual após o suicídio, todos eles afiançam, garantem, afirmam categoricamente que a condição que despertaram era extremamente pior do que o momento que antecedeu o ato suicida. Suicídio não é solução. Na questão 70 de O Livro dos Espíritos, só como complemento, Kardec vai trabalhar a questão do fluido vital. Ele vai falar que esse fluido vital é uma quantidade de energia que é oferecida ao espírito para que ele possa, no mundo físico, cumprir com o chamado planejamento encarnatório. Nós encarnamos para vivenciar na matéria um período de tempo, período esse prolongado, planejado pelos espíritos da espiritualidade, pelos amigos, pelos benfeitores. Então, imaginemos que esse período de combustível de vida nos foi oferecido para vivermos 90 anos.
e numa crise qualquer que seja, aos 50 anos, resolvemos tirar a vida. Então, imagina que o corpo ele tinha o fluido vital para 90, faltavam 40 anos. Essa sensação desse fluido em excesso, esse excedente desperdiçado, ele leva o espírito a angústias e perturbações profundas. Vou dar uma ideia, só um resquício para a gente potencializar. Imagina que você vai fazer um ultrassom abdominal e a orientação do médico é que você tome 8 copos de água. Quando você começa o exame, você já está com a bexiga extremamente cheio, uma vontade imensa de urinar, mas tem que segurar para fazer o exame. Durante o exame, a médica, o atendente te diz, vai lá e tome mais 2 copos de água. Essa sensação de não caber mais é algo, mais ou menos, que o espírito suicida acaba sentindo. Isso leva extremamente a sentir dores extremas. É claro que essas dores vão passar por atenuantes pessoais, por méritos conquistados, não é? Cada caso é um caso, não há uma regra geral. Para a gente medir a duração e a intensidade do sofrimento, que inevitavelmente será muito, pela sequência que nós apresentamos. Mas a duração vai levar em conta os motivos, a intensidade também vai levar em conta os motivos do suicídio. E, além disso, as influências que esse espírito suicida recebeu. Então, se de alguma maneira, entidades invisíveis aproveitaram daquele momento de fragilidade do espírito imortal, de desespero, de falta de conhecimento, e induziram pelo trabalho da monoideia o suicídio, essas entidades serão também participantes do suicídio, terão responsabilidades. E esse fator atenuará os resultados para o suicídio, dentre outros tantos. Pois bem, queridos, então o Espiritismo ele vem mostrar para a gente aqui uma sequência de coisas, de fatos que podem acontecer com o espírito suicida. Serei rápido. Primeiro, é claro que aqui uma sequência sem generalizar, até porque depois eu vou dar um exemplo do céu e inferno, onde essa sequência apresentada não será confirmada pelo exemplo. Mas observe, sempre suicida passará por um período profundo de sofrimentos. Bom, então ele pode, item 1, assistir à decomposição dos despojos. Sabe aquela perturbação que acontece após a morte, a questão 165 do Livro dos Espíritos, que todos nós passamos, aquele período onde os técnicos da espiritualidade estão desligando o envoltório perispiritual, do envoltório material, agora morto, esse período de perturbação que todos passamos, alguns em maior grau ou menor grau, de acordo com a ligação com a matéria. Quanto mais materializados somos, maior é o sofrimento dessa perturbação. Só que no suicida isso é prolongado, perturbação intensa. Imagina ele vendo a cena do seu corpo sendo comido por vermes. E ele começa, então, nesse momento, a emitir uma vibração negativa. Essa vibração pode atingir o ciclo familiar. Quem de nós não conhece uma história, não se recorda de uma família vitimada por um caso de suicídio e que, depois de um tempo, um membro da família também comete? Se essa perturbação gerada pelo espírito tiver possibilidades, riscos eminentes de que aconteça essa situação, se for possível, os amigos espirituais vão surgir com o conforto, com o socorro. Até porque, senão, a situação do espírito começa a se complicar ainda mais. Ele já desencarna como suicida, influenciando o familiar a fazer o mesmo, ele começa agora também a participar dos resultados como homicida. Então surge o socorro. E qual é o socorro? Item 2. O espírito vai ser levado à região adequada de vibração de dor. Ele é recolhido lá. Essa região, a gente conhece várias, a gente sabe que existem várias, mas a mais conhecida, do livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, Memória de Suicida, é o chamado Vale dos Suicidas. Essa região é um local de dor,
um local para reflexão, para que o espírito possa se arrepender e ser socorrido, mas, acima de tudo, um local de tratamento, meus irmãos. Esse espírito arrependido do ato será levado a uma instituição hospitalar, onde há cirurgiões que vão recompor o órgão perispiritual lesado pelo suicídio, e depois ele será encaminhado a uma escola, onde ele será preparado para voltar a encarnar exatamente do ponto aonde ele desistiu. E claro que sempre com uma encarnação mais difícil do que aquela que ele estava vivenciando. Pois bem, queridos, o terceiro ponto, então, é dizer que o tratamento feito no mundo espiritual, ele não consegue ser completado se o espírito não passar por uma experiência seguinte, reencarnatória, por dores, por dificuldades que atinjam o órgão que ele voluntariamente lesou. Então, se, por exemplo, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, no capítulo 48, Emmanuel narra, ele faz um paralelo entre os tipos de suicídio e qual o tipo de doença que o espírito precisará ter em uma encarnação futura ou em algumas encarnações futuras para completar o tratamento de recomposição do órgão perispiritual. Então, ele faz um paralelo. O capítulo 48 tem como título Suicídio. E diz assim: consequências físicas futuras em encarnações. Em futuras encarnações. Perdão, meus irmãos. Diz assim: aquele que optou pelo envenenamento, ele vai nascer com problemas estomacais. Meus irmãos, cuidado com generalizar. Nem todo mundo que tem problema estomacal cometeu suicídio, não é bem assim. Mas no caso do envenenamento, problemas estomacais. No caso de queimadura, lançar fogo ao corpo, até a fogo ao corpo, doenças de pele. Asfixia por gás ou água, doenças respiratórias. Enforcamento, distúrbio do sistema nervoso. Destruição craniana, distúrbio do sistema nervoso e idiotia. Meus irmãos, até aqui, a gente começa a analisar friamente. Será que suicídio é um bom negócio? Afirmamos que não, meus irmãos. Suicídio não, suicídio nunca. Suicídio não é a solução e dessa vez a gente pode generalizar. No entanto, a Federação Espírita do Brasil vem mantendo, desde muito antes dos chamados de Setembro Amarelo, uma campanha permanente em defesa da vida, suicídio não. E diz assim: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. Está na internet circulando aí uns posts dizendo assim: sempre há uma saída, valorize a vida, busque ajuda. Meus irmãos, então, eu queria, para fechar o raciocínio e complementá-lo daqui a pouco com mais outros dados, capítulo 5, item 17, Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema suicídio e loucura. Diz o artigo: o Espiritismo apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Meus irmãos, a informação vem dos próprios suicidas, dando testemunho de que a situação que despertaram no mundo espiritual pós-suicídio era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato, mostrando para a gente, nos alertando que suicídio não resolverá o problema. Pelo contrário, ele agravará. Talvez fosse hora de tomarmos uma consciência, não sabemos o que nos sobrevirá ao longo da vida, dessa vida, mas motivo nenhum será explicação, respaldará de maneira cabível a atitude suicida. Todas as vezes que nos baterem a mente, por alguma razão qualquer, pessoal ou induzido, um pensamento suicida, rejeitemos com todas as energias, com todo o rigor, com toda a intensidade de forças que tivermos. Eu trouxe o outro item, um testemunho, que está no livro Céu e Inferno, naquele capítulo 5, da segunda parte, onde fala dos 9 casos de suicídio. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria que você tirasse um tempo do seu dia para ler esses 9 casos. À medida que nós os lemos,
formamos uma proteção, uma blindagem, porque todos eles afirmam e testemunham da condição difícil que despertaram no mundo espiritual após o suicídio. São 9 casos. Eu trouxe aqui do François Simon Lovett, um francês que nascera para viver a prova da miséria. Morava em Paris. Viveu de algum tempo com muito louvor. Só que ele acabou se envolvendo com o alcoolismo. E aos 60 e poucos anos, não suportando mais aquela situação, resolveu tirar a vida. Subira numa torre chamada Francisco II e de lá saltara para as pedras. Esse companheiro, ele aparece na reunião mediúnica, na Sociedade Parisiense, dos Espíritas. E quando o espírito, o médium de passividade, permitiu a sua fala, ele gritava, dizia assim: socorro, socorro, estou caindo. Socorro, socorro, alguém me socorre. Olhe por mim, socorro, olhe por mim, socorro. E nesse diálogo, que depois foi esclarecido, auxiliado, ele declarou o seu nome. No dia seguinte, Paris não tinha tantos mortos assim, havia um livro de óbitos, e os companheiros muito dedicados do grupo mediúnico de Allan Kardec foram procurar saber desse homem. E realmente o encontraram. Meus irmãos, a curiosidade. Esse homem teria se suicidado há 6 anos atrás. E ele estava pulando, ainda caindo. Não havia encostado nas pedras. Não estava no Vale dos Suicidas. Não sentia os vermes comer sua carne, mas estava caindo. Provando que qualquer atitude suicida vai levar ao desespero. Pois bem, queridos, e diante disso, diante do suicídio, como é que podemos ajudar? O que de melhor podemos fazer para ajudar? Primeiro, ajudar nós mesmos, tomando consciência de que suicídio não é solução. A gente não sabe, meus irmãos, o que nos aguarda ao longo da vida. Mas por qualquer que seja a razão, qualquer que seja o motivo, é preciso não permitir que esse pensamento suicida, a ideação suicida, se aloje dentro de nós. Há um ditado chinês que diz que não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Então, combata intensamente, pois suicídio não é solução. Bom, e para aqueles que estão à nossa volta, dando sinais que pretendem suicidar. A esses, o nosso aconselhamento, trazendo a visão espírita do suicídio. Mas ele não acredita, não importa. Converse com ele, porque por mais que ele não dê ouvido, ele entenderá e guardará imagens que, se mais tarde ele tiver cometido suicídio, o auxiliarão a pedir socorro. E, por fim, meus irmãos, aqueles que já cometeram suicídio, o que podemos fazer por eles? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 28 e 71, diz que é preciso orar pelo suicídio. Meus irmãos, é a melhor forma de ajudá-los. Não para que eles saiam, para que Deus os tire de lá, da região do sofrimento. Não. Orar para que eles se arrependam, para que tomem consciência. Eu quero concluir com a questão do suicídio, lembrando uma fala de Jesus em João 10, versículo 10, parte final, onde o Rabi da Galileia nos diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É preciso, meus irmãos, mantermos vivos e lembrar sempre que suicídio nunca, suicídio não resolve, suicídio não é solução. E aceitar o convite do Cristo a uma vida abundante, uma vida baseada em recursos espirituais, aonde, acima de tudo, e em primeiro lugar, o valor da vida é considerado, pois no momento que passamos aqui, deveria nos servir como um momento de reflexão profunda, para que, entendendo que a vida material tem como finalidade ajudar-nos como espíritos imortais a alcançar a perfeição moral por meio do aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, para concluir, suicídio não é solução. E deixe-me, mais uma vez, repetir.
todos aqueles espíritos que vieram à mesa mediúnica, todos, sem exceção, testemunharem da condição que despertaram após o suicídio no mundo espiritual, afirmam categoricamente que a condição que despertaram era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida, dizendo para a gente que suicídio não é solução. Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, para passarmos pela dor de cabeça erguida, compreendendo que dores são possibilidade de melhoramento moral e que, mais uma vez, repetindo e finalizando, suicídio não é solução. Devolvo a palavra à Aline para dar continuidade ao trabalho dessa noite. Obrigada, Hélio. Você pode fazer a prece final? Posso, claro que sim. Obrigada. Então vamos orar, meus irmãos, vamos orar, trazendo nossa tela mental a imagem de Jesus e pedir ao meigo Rabi da Galileia que nos envolva em ondas de luz e de paz, trazendo-nos a consciência, nos fortalecendo a nossa fé e nos fazendo lembrar de que, se em algum momento da vida a dor falar muito alto, suicídio não será a solução. Rogamos, Senhor, que Tu nos ajude a sedimentar esse conhecimento e que ele possa, sendo nosso, nos proteger de qualquer tipo de influência negativa. Rogamos ainda todos aqueles companheiros que agora sofrem suas dores, que têm ideação suicida, próximos da gente ou distantes. Envolve o Senhor também, que o manto sagrado de Maria de Nazaré possa confortá-los e consolá-los. Ainda, Senhor, pedimos por aqueles espíritos suicidas, que, por certo, agora são trazidos aqui durante essa reunião para serem orientados, que eles possam ter compreendido, Senhor, que não há condenação eterna, que não há inferno, e que onde estão, embora seja o local de dor, pode ser por eles escolhido, dali saírem se assim o desejarem. Ampara cada um desses companheiros, Jesus. Recebe-os nessa noite. Ampara também, Senhor, aqueles que vão assistir essa palestra depois, gravada aqui no canal do YouTube da Casa de Meimei, que, Senhor, esses que ouvirem também possam ser permeados por essa mesma luz que tem confortado os nossos corações, trazendo consolo, paz, equilíbrio e serenidade. Gratidão, Senhor, por esse trabalho da noite, por esse grupo aí no Canadá, expandindo o conhecimento, ajudando pessoas, para que elas também possam compreender e receberem o mesmo consolo que temos recebido, para que elas possam sentir a Tua presença, Senhor. E assim, mestre amigo, agradecidos por esse momento de reflexão, pedimos que Tu possas permanecer conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos orientando, nos inspirando sempre, para que os nossos projetos se realinhem aos Teus projetos e que seja feito, acima de tudo, a Tua vontade. Fica ao nosso lado, Senhor, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus.